Olá, sejam bem-vindos. Nessa parte do nosso conteúdo de exame contrastados, nós vamos falar um pouquinho sobre os exames com contraste realizados dentro da radiologia convencional, tá? Nós não vamos falar de todos, tá? Porque a gente não consegue ter tempo hábil para falar de todos os exames, tá? Eu vou estar falando aqui de alguns que são realizados com maior frequência, tá? Dependendo do local onde você trabalha ou onde você vai estagiar, você não vai ter tanto contato com esses exames contrastados porque tem uma ressonância ou uma tomografia e dependendo da situação ou da ordem do estabelecimento, não se realiza os exames contrastados e se realiza os exames de imagem adicionais já logo de segunda opção de exame, tá? Mas os exames ainda são realizados, tá? Em locais mais afastados, que não tem uma ressonância de pronto para uso. E às vezes dependendo da situação, por exemplo, um paciente de hospital público, dependendo da situação, ele vai entrar na fila para realizar o exame na ressonância, por exemplo, aqui a nível de Rio de Janeiro, lá no Rio Imagem. Dependendo do exame, ele pode realizar um exame contrastado no próprio hospital que fez a solicitação, vai ser muito mais rápido do que aguardar uma ressonância, tá? Claro, dependendo do caso e dependendo da patologia que o médico quer investigar, tá? Vão ter situações que vai ser mais hábil para o diagnóstico o paciente realizar a ressonância ou a tomografia, tá? Vai ser substituído de acordo com a necessidade de diagnóstico que o médico precisa, tá? Então, nós vamos falar um pouquinho da rotina de exames para urografia com injeção de contraste intravenoso. Então, a urografia vai ser um exame realizado do sistema urinário. Detalhes importantes da anatomia do sistema urinário. Rim, localizado nos quadrantes lombares, possui em média de 10 a 12 centímetros de largura, 2,5 centímetros de espessura. O direito é mais baixo que o esquerdo. Lembram por quê? Aula de anatomia. Paciente em posição de decúbito dorsal situa-se a um ângulo de 20 graus em relação ao plano médio sagital. Ureter comunica o rim com a bexiga. Possui em média 28 a 34 centímetros de comprimento e 1 milímetro a 1 centímetro de diâmetro, ficando intimamente repousado sobre o músculo psoas maior. Bexiga, situada no quadrante hipogástrico, armazena de 350 a 500 ml de urina. Possui em seu assoalho o trígono vesical, junções ureto-vesical e vísico-uretral. Uretra, porção terminal do sistema. No homem tem cerca de 17 a 20 centímetros e na mulher tem cerca de 4 centímetros, tá? Por isso é que expelir um cálculo renal é muito mais doloroso para o homem do que para a mulher, porque são 17 a 20 centímetros de trajeto que ele precisa fazer até ser expelido e na mulher é só 4 centímetros. É bem mais doloroso para o homem. Preparo do paciente. Anamnese sobre possíveis reações alérgicas ao iodo. A anamnese é a parte crucial de um exame contrastado. Esse assunto é repetido toda hora, tá? Precisa ser refeito várias vezes, precisa perguntar várias vezes a mesma coisa. É cansativo? Mas é igual os conteúdos que são postos novamente, para serem visualizados, para serem contextuados, lidos, fixados, tá bom? Contraindicações comprovadas: hipersensibilidade ao contraste, anúria, ausência de vontade de urinar, o paciente não vai no banheiro, o paciente não bebe água direito. Diabetes, tem que ter um preparo especial. Doença renal crônica ou hepática grave, insuficiência cardíaca, anemia falciforme, medicamentos para reposição de insulina devido à falência renal, tumores renais ou adrenais. Os pacientes em tratamento de hemodiálise só devem fazer o exame no dia e em horário que antecede o tratamento. Por quê?
Porque o paciente que faz hemodiálise não tem os rins funcionantes de forma natural, de forma normal. Então, ele não vai ter a eliminação desse contraste através da urina de forma rápida e eficiente, prática e cômoda. Então, ele só pode realizar o exame antes de realizar a hemodiálise, porque quando ele fizer a hemodiálise, esse contraste vai ser filtrado na hemodiálise, tá? Se o paciente fizer o exame e ainda faltar 3 dias para fazer a hemodiálise, ele vai ficar 3 dias com contraste iodado circulando ali no organismo. A possibilidade de uma reação alérgica aumenta potencialmente. Indicações clínicas para a realização da urografia excretora: hiperplasia prostática, cálculo nas vias urinárias, carcinoma de bexiga, anomalias congênitas, duplicação de ureter e de pelve renal, rim ectópico, rim em ferradura, cistite, essa é difícil, hein? Glomerulonefrite, doença renal policística e hidronefrose. Orientação prévia: alimentação leve no dia anterior ao exame, recomenda-se a última refeição às 18 horas, laxante para limpeza intestinal, recomenda-se ingestão às 20 horas, jejum mínimo de 8 horas antes do exame, incluir restrição de líquidos, urinar o volume máximo possível antes de se dirigir à sala de exame. Por que jejum também de líquido e urinar antes de começar o exame? Porque o exame vai ser feito até que a bexiga esteja cheia, visualmente cheia, para o médico que está acompanhando o exame. Se o paciente já está com a bexiga cheia, aquela urina que está na bexiga vai diluir o meio de contraste e a bexiga do paciente vai ficar cheia demais. Ele pode não aguentar o tempo que eu necessito para realizar o exame, que às vezes ele demora quase 1 hora, tá? Depende se eu já conseguir demonstrar ao médico que ele precisa ver ou não. E se ele já tiver com a bexiga cheia e ainda o mais que a bexiga vai encher durante o exame, o paciente não vai aguentar e vai querer urinar antes de eu terminar o exame, tá? E normalmente eu não vou poder deixar, então vai ser uma situação complicada. O serviço da enfermagem deve checar se o volume de contraste recomendado está preparado e disponível, os equipamentos de SOS, carrinho de parada, se tá as medicações disponíveis, tá? De preferência um carrinho de anestesia e desfibrilador disponível. E quem sabe usar também disponível, tá? Recomenda-se que o tecnólogo responsável pela execução do exame cheque junto com a enfermagem os itens relacionados anteriormente, tá? Às vezes tem uma enfermagem exclusiva para a realização da injeção do meio de contraste lá no setor de radiologia. Às vezes não tem, tá? Então, às vezes a enfermagem vai sair da onde está para vir injetar o contraste e vai voltar para onde está. A gente sabe que isso é uma realidade, bem constante até, tá? Então, não custa nada eu conferir junto com ela se tem o que a gente vai precisar, tá? É trabalho em equipe mesmo. O carrinho normalmente fica trancado e a enfermagem é que tem o domínio da chave. Então, você não consegue abrir e ir conferindo antes dela chegar. Mas você pode auxiliar ela nessa parte, tá? Rotina para investigação sem uma indicação clínica diferenciada, sem uma indicação específica. Um abdômen simples que antecede a injeção de contraste. Tem por finalidade observar se o volume de resíduo nas alças intestinais não prejudicarão o exame, se o preparo intestinal prévio foi eficiente. Localiza possíveis cálculos radioopacos que podem ser mascarados pelo contraste iodado. Avaliar as técnicas radiográficas selecionadas. Então, você faz uma simples de abdômen, que a gente chama, para poder ver se está tudo ok para você dar prosseguimento ao exame. Como é que você faz isso? Você faz a simples de abdômen, amostra ao médico responsável por acompanhar o seu exame e ele vai dizer para você se prossegue ou não. Dando prosseguimento, a imagem do abdômen simples,
bem posicionado, técnica radiográfica ok, preparo intestinal padrão. Como eu sei que o preparo intestinal está padrão? Não tem gases nem fezes sobrepondo as estruturas que precisam ser radiografadas. Período de injeção do contraste iodado intravenoso. A partir do início da injeção do contraste, será realizada uma série de radiografias com a finalidade de acompanhar a fisiologia de excreção do sistema urinário, sendo distribuídas da seguinte forma. Imagem com até 5 minutos após o início de injeção do contraste iodado intravenoso. Incidência localizada das lojas renais para estudo do estágio inicial do funcionamento do sistema nefrográfico. Às vezes vai ser realizada com uma película menor, tá? E às vezes vai ser realizada no filme grande para pegar todo o abdômen. Depende da rotina do serviço, tá? Mas essa de 5 minutos visualiza exatamente o que foi dito aqui. O início da filtração da urina. Na verdade, a filtração do sangue, depois é que ele vira urina. Realizar compressão ureteral. Tem por finalidade aumentar o enchimento do sistema pielocalicial superior, retendo o máximo de contraste, oferecendo melhor visualização dos órgãos contrastados. Contraindicações de seu uso: cálculos ureterais comprovados, massa abdominal, aneurisma de aorta abdominal, cirurgia abdominal recente, trauma abdominal agudo e dor intensa. O paciente está fora dessas contraindicações, como pode ser feito essa compressão? Existem vários macetinhos que a gente utiliza, porque o ideal é utilizar uma faixa de compressão, que você prende na mesa como se fosse um cinto largo e você aperta esse cinto para comprimir a barriga do paciente, tá? Só que nem todo aparelho tem a fixação para a faixa compressora e nem todo aparelho tem a faixa compressora, tá? Então a gente aprende vários macetinhos ao longo da vida de trabalho. Pode pedir ao paciente para respirar fundo, prender várias vezes, tossir, pode pedir para deitar de barriga para baixo, tá? Normalmente o técnico anterior que realizava o exame vai passar para você qual é o hábito que se tem de fazer no serviço onde você está, tá? Imagem de 5 a 10 minutos após o início da injeção do contraste iodado intravenoso. Incidências localizadas com compressão das lojas renais para estudo do estágio de filtração e eliminação pelo sistema pielocalicial. Pode-se optar por uma tomografia linear, que praticamente já nem se faz mais hoje em dia, tá? Desculpa. Aqui nessa fotinha aqui, ó, da moça de biquíni, eu tenho a demonstração da compressão padrão, tá? Nem sempre a gente tem a faixa e o coxinho. Imagem entre 5 a 10 minutos após o início da injeção do contraste iodado intravenoso. Incidência panorâmica, compressão. Tem por finalidade estudar o comportamento de todo o sistema urinário excretor. Aqui a gente já vê o contraste descendo pelos ureteres e já começando a preencher a bexiga. Imagem com 15 minutos após o início de injeção do meio de contraste. Incidência realizada logo após a retirada da compressão. Tem por finalidade acompanhar a limitação do contraste por todo o ureter, bilateralmente, devendo ser realizada uma imagem panorâmica. Aqui nessa situação já consegue visualizar se tem alguma obstrução a nível de ureter, se os dois ureteres estão passando de forma correta, o médico já vê se tem estreitamento ou alargamento desses ureteres, se os cálices estão captando o contraste de forma efetiva. O médico já consegue analisar. Legal, tá? Essa radiografia que foi colocada aqui, com os dois ureteres totalmente preenchidos de contraste de cima a baixo, é uma das mais difíceis de se conseguir.
É o famoso tiro no escuro. Normalmente um está preenchido e o outro não, porque cada rim filtra numa sequência e velocidade diferente. Como você não está visualizando, você nem sempre consegue pegar eles assim bonitinhos, todo preenchidos, não. É a famosa pintura. Imagens com 20 minutos após o início de injeção do contraste iodado intravenoso. Realiza-se as incidências panorâmicas, oblíqua posterior direita e oblíqua posterior esquerda, para visualizarmos os rins mais anteroposteriores e os ureteres, dissociados da coluna vertebral. Imagens com 20 minutos após o início da injeção do contraste iodado intravenoso, oblíqua posterior direita e esquerda. Imagem da série de bexiga cheia de contraste e a prova pós-miccional. Então, faz uma radiografia com a bexiga cheia, pré-miccional, antes de urinar, e uma pós-miccional, após urinar. Tem por finalidade estudar o volume da bexiga, a bexiga toda preenchida, se tem alguma patologia associada, bem como o processo de contração miccional. Se o paciente elimina toda a urina, ou seja, elimina todo o contraste, ou se fica resíduo de contraste, tá? Término do exame. Deve-se observar o paciente por um período mínimo de 30 minutos, a fim de se certificar que não há risco de intercorrência por reação alérgica ao contraste de efeito tardio. Infelizmente, todos nós sabemos que é difícil essa procedência de você permanecer com o paciente, além de todo o tempo do exame, ainda mais 30 minutos, tá? Então, enquanto o paciente está se trocando, está se preparando para ir embora, você vai observando. Quando você vai levar ele até a porta, você vai olhando se você já visualizou alguma manchinha, alguma coisinha, perguntando, tá tudo bem, tá sentindo alguma coisa, até você se despedir dele para entrar com o próximo paciente, tá? É um curtinho espaço de tempo que você tem, mas dá para você dar uma olhadinha no paciente. Após 30 minutos, o paciente já deve estar indo para casa ou lanchando em algum lugar, então você não vai conseguir ter, até porque ele está de jejum desde o dia anterior. Você não vai conseguir ter esses 30 minutos, na maioria das vezes, para poder observar bem o paciente, para ver se tem alguma reação, tá? Infelizmente, a rotina diária, às vezes, não permite que você faça isso, mas, se possível, faça. Ajuda um pouco. Mas orientar o paciente, qualquer coisa que ele sinta, entrar em contato ou retornar. Outras técnicas para estudo das vias urinárias. Urografia intravenosa hipertensiva, exames em pacientes com quadro clínico hipertensivo, devendo ser realizadas radiografias para estudos nefrográficos com tomadas em tempos de 1, 2 e 3 minutos da injeção de contraste. A equipe de enfermagem deverá permanecer na sala de exame durante as tomadas radiográficas, sendo obrigatório o uso de EPIs necessários. Por quê? Você não vai ter tempo hábil de sair de perto do paciente ou esperar ela sair para poder fazer o disparo, porque é só 1 minuto, tá? 1, 2 e 3 minutos, então ela vai precisar ficar lá. Os procedimentos posteriores seguem a rotina do exame. 1, 2 e 3 minutos. Outras técnicas para estudo: urografia retrógrada, realizada através de punção das vias urinárias, introduzindo um catéter de punção por via uretral. É isso aí mesmo, tá? Bem desconfortável para o paciente. Exame de estudo não funcional, onde o contraste é injetado diretamente na pelve renal por via retrógrada. São realizadas as seguintes radiografias: um abdômen simples, após a injeção de 3 a 5 ml de contraste pelo médico intervencionista. E tá aí a imagem, tá? Você faz o contraste subir, uretra, bexiga, ureteres e rins. Literalmente ao contrário, retrógrada. Cistografia retrógrada,
Estudo radiográfico não funcional da bexiga. O contraste é injetado por gravidade através de kit próprio, evitando possíveis lesões na bexiga, no volume de 150 a 500 ml. Lembram lá? 500 ml é o máximo. Realiza-se as incidências AP, oblíqua posterior direita e esquerda. Direita e esquerda, tá errado aqui. Uretocistografia miccional. Procedimento de punção uretral com injeção de contraste via pinça de Brodney para homens e catéter para a mulher. Realiza-se o exame durante a injeção do contraste, estudo vesical posterior com prova miccional e prova pós-miccional. Então, essa pinça é introduzida na entrada do ureter masculino para poder injetar o contraste. E a mulher coloca o catéter sonda normal, tá? Injeta o contraste. Aí tem aqui, ó, a bexiga toda repleta. Aí aqui, essa aqui tem 10, 15 graus caudal. Oblíqua posterior. Oblíqua posterior direita. E o AP. Espero que tenham gostado da explicação. Até a próxima. Qualquer dúvida, é só entrar em contato.